Ideia agora, para a gente se mexer, para a gente provocar, nós vamos conversar sobre a temática da caravana. Claro, vou de certa forma querer ouvir algumas falas iniciais um pouco mais direcionadas. De que forma? Que eu queria já provocar que pudesse se inscrever o presidente da Câmara, a vice-prefeita e, claro, as outras lideranças também. A ideia é que nós possamos ouvir. E a ideia é priorizar agora um pouco as falas do território, as falas de Pesqueira, né? Até porque quem está na caravana vai ouvir bastante e vai ter também a oportunidade de conversar bastante, de falar bastante, né? As meninas aqui, depois tem a Santina, Jaqueline, enfim, quem fosse se sentir à vontade, a Luédia, né? Diversas lideranças que a gente está vendo por aqui. Então a ideia agora é que em 30 minutos a gente pudesse fazer as nossas falas, das nossas inquietações. O que tem acontecido nesse nosso território? A luta indígena que é marcante. O que a gente percebe que é resistência? O que a gente precisa gritar? O que a gente precisa defender, assim como a democracia? Para além da escala, do fim da escala 6x1, que é um pleito, uma fala, um linguajar que deve ser de todos os trabalhadores. O que está em risco com as eleições que se avizinham? O que isso impacta na nossa vida? Aqui tem o Nipso, que é do SEDAP, não foi embora não, está ali ainda, que é da coordenação da ASA Pernambuco, que reúne inúmeras organizações do estado de Pernambuco, e que tem retomado, por exemplo, uma política pública que é muito cara para a gente, que é muito importante para a gente, que é o programa de cisternas. O programa Cisternas. Buíque, que está aqui presente, está recebendo agora, concluindo aí, estamos caminhando para mais de 300 cisternas, 340 e tantas cisternas. Pesqueira, 450 cisternas nessa retomada do programa Cisternas. Então, é importante que, para quem está aqui, para além da fala que o Dom José fez, nossa diocese sempre foi pioneira em diversas ações. O CECAPAS, mencionado pelo Dom José na sua fala, nasceu aqui atrás, aqui no seminário, e tem aqui onde ele quer reativar. O CECAPAS, que era o Centro de Capacitação de Agricultura, de agricultores e de tecnologias alternativas para o enfrentamento à seca nos anos 80. Que foi a expressão do regional naquela época, da CNBB naquela época, e se deu aqui. O movimento agroecológico do estado de Pernambuco nasce no CECAPAS. As lideranças hoje desse movimento passam por esse espaço. Nós temos a história do Chicão Chucuru, que foi mencionado, trazido inclusive por vocês, por uma companheira que eu estou tentando, né? Que mencionou aqui a história disso. Então, é importante que a gente compreenda as diversas experiências que nós temos aqui também de luta. Aí é importante que, na medida que a gente for falando, for se expressando, a gente vai dizendo quem é, de onde veio, né? O que está representando, o que faz, e um pouco a sua inquietação. Ok? E aí eu peço para a gente poder ser também educado. Né? Eu sei que é a história do tempo, que a gente às vezes quer falar muito, quer falar mais, mas que a gente tem um pouco de cuidado no tempo, para a gente permitir que o outro também possa falar. Combinado? Sim?
3 minutos é um tempo bom? Tempo bom. Até porque senão o vídeo ali vai ficar gigantesco, ninguém vai assistir nada depois, né? Porque vai ficar muito longo. E aí? Quem começa? Queria ajuda aqui, talvez, Daniel, se você puder me ajudar aqui, fazer com que esse microfone rode essa sala. Eu acho que tem quem se inscreve por ali. O Guila já está inquieto ali na cadeira. Pronto, ele já vai começar por Guilherme. Por favor, tá ligado? Boa tarde. Meu nome é Guila, eu sou do povo Chucuru do Ororubá. Estou atualmente na Câmara de Vereadores, na condição de presidente. E fiz muita questão de estar aqui hoje. Acho que qualquer momento em que a gente se propõe a defender a democracia é muito significativo, porque eu entendo que me soma a todos que estão aqui no sentido de que não entendem a democracia como ir depositar o voto de 2 em 2 anos para fazer escolhas políticas, que também é um processo importante. Mas eu sou do time que entende que a democracia é construída, precisa ser defendida, a gente precisa continuar atuando, porque nós vivemos sob constantes ataques à democracia. E isso é o que tem pautado, né, o nosso país, enfim, é um movimento internacional, e a gente às vezes associa e acha que esses problemas estão acontecendo muito distantes. E aí acho interessante a lógica da caravana, exatamente por mostrar como essa forma de fazer política e de não reconhecer a democracia está mais perto da gente do que a gente imagina. Esse tipo de ataque, em que um representante da diocese sofreu exatamente por defender o que Jesus defendeu lá atrás, a ideia de justiça social, de reconhecer o outro, né, de amar o próximo como a si mesmo, de ter esse cuidado e de defender o fim da escala 6x1, passar a sofrer ataque, é exatamente o que tem sido construído diariamente como um modelo de fazer política. E eu acho que aqui, só o fato de ter vários movimentos sociais diferentes, né, pastorais diferentes, iniciativas diferentes, discutindo junto, eu acho que a gente já mostra como o caminho é o contrário do que eles estão propondo. O caminho é exatamente esse da coletividade, o de divergir, porque a gente vai divergir, isso é normal, mas a gente escolheu a forma de construir não apenas pelo olhar da opressão, mas pelo olhar da construção, de dialogar, de andar, de se movimentar, de ouvir e de falar também. Então, para mim, esse de fato é mais um momento em que a gente, como se propõe, né, a ideia da caravana, constrói democracia. E essa é a responsabilidade da gente. Seja hoje, seja na hora de votar, seja no dia a dia, quando a gente escolhe o que vai comprar para se alimentar, seja quando a gente escolhe para onde ir, seja também quando escolhe quem vai votar. Mas tudo isso está ligado à democracia. Discutir também está. E eu não tenho dúvida de que essa é uma iniciativa que torna a gente mais forte, que torna a gente, né, como fortalece essa instituição que tem sido tão atacada, que está tão fragilizada. Eu repito, esses ataques, o discurso de ódio que parece que está lá distante, ele está aqui. A gente precisa ter essa consciência, essa caravana demonstra muito disso. Mas que a gente também não olhe isso como perder a esperança, né? Está aqui, está todo mundo junto. A gente está junto aqui, já é um sinal de esperança. E aí eu vi a camisa e não podia deixar de lembrar, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. É por isso que a gente precisa continuar acreditando. Obrigado. Valeu, Guilherme. Vou passar aqui para a Santina. Deixa eu passar aqui. Obrigado, Guilherme. Não vou ficar na frente dela, não. Boa tarde, meu nome é Santina, eu estou secretária da Mulher no município de Buíque. Então, quando eu olho para a plenária, a maioria é mulher. São mulheres que estão também nesse espaço, buscando ocupar o seu espaço, na perspectiva da garantia do direito nosso, que historicamente foi e é negado todos os dias. E todos os dias essa democracia tão falada, tão construída, né, tão pensada por nós e por eles, mas principalmente muito mais por eles, porque a gente não ocupa os espaços da construção e da efetivação da política, cada vez mais os nossos direitos são negados. Dizem por aí que os nossos direitos são garantidos, para nós mulheres, mas nesse instante, a partir desse momento que nós abrimos essa roda de conversa aqui, essa roda de diálogo, quantas mulheres são vítimas de violência, de feminicídio, quantas mulheres são abusadas sexualmente? Então, existe democracia sem o direito aos nossos corpos,
Existe democracia sem o direito de ir e vir com tranquilidade, com a cidade segura? Quais são as políticas no nosso município? Aí você vem de diversos municípios do nosso estado, onde a política para a mulher é garantida a partir das nossas dores e não a partir de uma conveniência política, do momento político. Então, para além de pensar que esse ano é um ano eleitoral, né, que a gente precisa pensar, e aí o companheiro está certíssimo, em quem vamos votar, por que é que nós vamos votar, o que é de verdade que aquele ou aquela mulher vai ocupar aquele espaço de poder e decisão, vai muito mais além de que é todos os dias das nossas vidas, e aí eu levo não só para nós mulheres, não. A luta não é só nossa, a luta é de todos nós, que eu preciso que os homens compreendam que essa luta, que todo dia mata 4, 5, 6 mulheres, no nosso país, no nosso estado. Eu estou no município que eu acompanho, através de uma patrulha municipal, 184 mulheres vítimas de violência monitoradas com a medida protetiva da ferida. Quantos municípios no nosso estado não tem essa proteção, não tem essa rede? E aí cabe a cada um de nós, não só hoje na caravana. E é importante que saia em caravana, em marcha até Afogados, em todos os estados, e principalmente nesse Nordeste nosso. A gente saia mesmo para falar sobre isso, porque não se admite mais, num país que tem uma potência incrível, que somos nós, mulheres, se é na agricultura familiar, nos nossos quintais, na ciência, na tecnologia, na educação, tão dada para a gente a educação como cuidadora, né? Mas a gente transforma. E eu não estou brigando com nenhum homem, eu só quero que vocês venham para a gente, que vocês pensem conosco. Que país é esse? Que democracia é essa que todo dia diz para a gente que a gente não pode, não deve, não adianta tentar. Mas eu continuo na luta dizendo que eu posso, que eu quero e que nós vamos chegar. Vamos dizer juntas, meninas e meninos. Nós queremos, nós podemos e vamos chegar. Mas para isso essa democracia tem que ser construída todos os dias, por todos e todas nós. Então, muito obrigado por esse momento, por esse chamado. Vamos para frente. Está já chegando outubro, mas para além de outubro, o momento é de seguir. E todo dia fazendo com que a gente tentou colocar lá e colocou, cumpra o seu papel. E se não ocupar, a gente na próxima precisa sentar na cadeira. Eu não, mas alguém daqui precisa sentar e fazer valer os nossos direitos. Valeu, Santina. Obrigado. Ótimo. Tem 2 pessoas inscritas. Tem 3, 4. Glebson, tem uma inscrição aqui. A senhora e a senhora. Glebson, por favor, Glebson. Quem foi aqui? Aí depois dele, tá? Porque primeiro vai ser ele ali. A senhora vai ficar com o microfone. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Glebson Neves, estou secretário executivo de Agricultura aqui de Pesqueira. Estive também dirigente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, venho do movimento sindical. Saudar a todos e todas que estão aqui hoje, saudar a companheira Neilda, que a gente tem uma caminhada junto aí nesse trajeto, junto às pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, junto à FETAP, ao MST e tantos outros segmentos da sociedade civil que têm pautado, têm lutado justamente por a justiça social, têm pautado pela inclusão social e por direitos, né, que sempre foram negados durante tantos e tantos anos. E esse é um momento crítico que nós estamos vivendo, né? Sempre que o mundo começa a flertar com o fascismo, a gente vê, né, o quanto maléfico é essa ideologia, o quanto de prejudicial e quanto isso tem trazido de mal para a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento importante na nossa história que talvez a gente só vá ter consciência o quanto isso tem sido duro e quanto isso tem sido maléfico para a nossa sociedade daqui a um tempo. Mas se nós não resistirmos nesse momento, se nós não nos fortalecermos nesse momento, se as entidades religiosas, se a igreja não
pautar e não novamente trabalhar o que foi trabalhado durante muitos anos, que é a questão da teologia da libertação, né? Que isso foi que de fato trouxe a esperança ao povo que vivia oprimido na época, né, da ditadura militar, durante aquele período em que nossos camponeses tinham seus direitos negados, e foi a igreja, foram os movimentos sociais que estiveram lá com o trabalhador, que fortaleceram essa luta e que ajudou a derrubar um regime que matou centenas e milhares de pessoas em nosso país. E é um momento que nós estamos vivendo agora, né, nesse movimento mundial de tensionamento, de questionamento da legitimidade das eleições, de questionamento do que é ou não é verdade, porque o que se coloca hoje na internet é verdade agora e daqui a 1 hora é desmentido, daqui a 20 minutos. Então, a verdade ela tem ficado subjetiva, e que a gente tem um momento importante para debatermos e fortalecer cada vez mais essa luta. Então, vamos caminhando no fortalecimento da democracia, no respeito e na pluralidade da nossa sociedade, mas, sobretudo, na resguarda do nosso campo, da nossa democracia e do nosso povo. Forte abraço. Obrigado, Gleibson. Ok? Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Vilma, nasci e me criei no Morro da Conceição, sou mulher negra periférica e eu me preocupo muito com a situação que a gente vem vivendo, a gente, mulheres enquanto pessoa, enquanto gente, né? Porque a gente vive sempre na história do esperança e ao mesmo tempo sempre querendo algo para todo, não só para a gente, mas para toda a comunidade, para toda a periferia, para todos os altos e morros. Mas uma situação que eu vejo, que é uma situação muito séria, que cada tempo que se passa, o pessoal diz, não, a gente tem direito, tem vez e voz. A gente não tem direito, nem tem vez, nem tem voz. E a maioria das vezes, só quem tem direito, vez e voz é as mulheres brancas, a maioria das vezes, e muitas vezes aquelas que estão dentro de uma academia ou dentro de uma faculdade. A gente, muitas vezes, não somos vistas nem quistas. Muitas vezes a gente somos como se fossem as mortas-vivas. Por quê? E sempre numa miserabilidade. E não temos oportunidade de nada, e nem momento nenhum a gente tem vez. E quando a gente é mãe e é avó, piorou. Eu sou mãe, sou avó, e quando eu falo essa situação, porque desde a minha adolescência no Morro da Conceição com o padre Reginaldo, ele diz que a gente tem que falar do jeito que a gente sabe falar e do jeito que a gente pode falar e com a verdade, com aquilo que a gente vivenciou. Então, a gente vivenciamos sempre a situação de exploração sexual com as mulheres. A gente, mulheres, para muitos maridos, muitos companheiros, e às vezes irmão, pai, ou colega, ou vizinho, tu é nada, tu é capaz de nada. Para eles, a gente nunca é capaz de nada. E quando a gente tem um emprego que a gente ganha mais, sempre eles têm raiva e ódio, se pudesse nos matava. Outra situação que isso tudo me incomoda, viu? Outra situação que eu vejo, porque eu nunca trabalhei de carteira assinada, já trabalhei de contrato, essa coisa, mas de carteira assinada não. Mas mesmo assim, sempre trabalhei finais de semana, final de ano, porque como cuidadora, trabalhei também como empregada doméstica, como passadeira, arrumadeira, ao mesmo tempo cabeleireira, essa coisa. E o que eu vi, até chegar ao ponto de pessoas dizer assim, abra a boca para ver seus dentes, como se fosse na época da escravidão. Aconteceu. Outra situação que aconteceu comigo, como já passei ainda na parte da infância para a adolescência, eu trabalhava e o que eu ganhava era o mínimo, e muitas vezes era resto de shampoo, uma roupa, se via, mas já usada, mas nunca ganhava meu dinheiro com dignidade, assim, o dinheiro, trabalhava, mas não recebia aquilo que era justo para eu receber. E muitas mulheres, ainda até hoje acontece isso, muitas vezes vêm para aqui, para Caruaru, com a sensibilidade de achar que vai ganhar um dinheiro melhor, senão vão para Santa Catarina, muitas vezes estão prostituindo e muitas vezes matando essas mulheres. E muitas vezes ninguém fala sobre isso, nem diz nada. Muitas mulheres, quando vai
porque necessita e precisa dar de comer ao filho e ao neto, e até mesmo se manter, quando ela vai passar um jogo de bicho, começa para os próprios donos de jogo de bicho, certo? Que aliciam elas. E muitas vezes as pessoas que vão fazer o próprio joguinho, que já começa a querer que ela se prostitua e fica naquela situação sempre querendo um mais. E muitas vezes ela não pode dizer não, porque muitas vezes ela pode até ser assassinada quando sair dali, na esquina. E ninguém toma uma providência sobre essas bets, sobre nada disso. Outra situação é que muitas vezes as pessoas falam uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Não tem a questão do acolhimento que deveria ter. Muitas vezes, na hora de apontar, todo mundo tem um dedo grande para apontar, mas não olha que tem 3 a 4 apontando para a gente também, quando a gente aponta um. Outra situação que eu vejo sempre é as pessoas dizerem, não, nós fazemos e ajudamos, e não é dessa forma. Porque na época a gente fazia política dentro da própria igreja, conversando no Morro da Conceição, e ao mesmo tempo a gente estava construindo e fazendo um jeito de pegar para melhorar para todos. Mas hoje em dia, a gente só vê os políticos chegar de 4 em 4 anos, dar uma bela banana para a gente, que eles só querem saber do voto, e muitas vezes as pessoas se vendem mesmo, porque muitas vezes a necessidade, a miserabilidade, que é muito grande, e ninguém toma providência de nada dessa situação, sabe? E cada um que chega e ganhe, e fica por isso mesmo. Por quê? Ele está ali, ele tem dinheiro para apostar, ele tem dinheiro para ganhar, e para comprar o voto, como foi visto essa situação, na época mesmo de Lula, foi o que mais aconteceu com o pessoal de Bolsonaro, comprando os votos. Compraram 100 no canto, 200 e outro. Eu digo porque eu vi assim, ó. E a gente só fez muito mal filmar, porque não tinha mais o que fazer, infelizmente. Viu? Muito obrigado a todos e a todas. Gente, só uma lembrancinha já. Vamos às pessoas que são daqui do território, que possam também ir se inscrevendo, para a gente ir fazendo esse processo de fala. Silene já está inscrita ali, ótimo, porque aí a gente vai, em virtude também do tempo. Sei que ao final a gente ainda come um bolinho com café para poder sair, né? A gente chama Dom José ainda para fazer uma foto também conosco, mas para a gente poder também nos policiar no tempo, tá? Então tem Jaqueline inscrita logo depois, a companheira aqui e Silene, acho que é isso, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou Maria do Carmo, eu sou do Movimento Concilista da Arquidiocese de Olinda e Recife. Eu quero aproveitar o momento, não é, porque logo após vai haver o café, para, em nome da comitiva, agradecer o acolhimento, agradecer todo esse investimento, esse momento lindíssimo que estamos vivendo. Então, em nome de todos, a gente peço uma salva de palmas para os organizadores dessa belíssima, mas belíssima mesmo, recepção. Bom, muito rapidamente eu quero lembrar uma frase do ano de 1900 e Adão, quando eu era jovem, que Tom Helder falava sempre e nos dizia: toda mudança traz conflitos. E os conflitos que estamos vivendo não são pequenos. Maior ainda do que os conflitos são os desafios. Nós estamos num momento muito singular e muito caótico. Nós estamos tendo grande risco de retrocedermos. Nesse momento eu quero assim manifestar a minha alegria em poder ver a Igreja Católica e as demais que estão, eu diria as igrejas cristãs e não cristãs, que estão justamente nesta corrente positiva que nós não podemos por nenhum momento perder, não é? Eu diria essa energia bonita, não é? Que nasce e flui quando realmente amamos. E lembro de Santo Agostinho,
quando ele lembrava que a esperança tinha ou tem duas grandes filhas. E a grande filha é a indignação. Quem não está indignado com tanta barbaridade que estamos vendo? Quem não está indignado quando vemos que o repórter, o Jornal Nacional, metade do tempo é mostrando a catástrofe que o Brasil e o mundo se encontra? Podemos ver no Brasil os vários estados, os vários municípios, tendo assim uma resposta de uma cultura individualista, excludente e outros adjetivos mais. E cadê a nossa sensibilidade? Eu fico pensando muitas vezes... eu acho que nós pensamos que a espiritualidade, ela não pode, não deve estar desconectada de tudo que ouvimos aqui e de tudo que estamos manifestando aqui. Não pode, não deve estar desconectada da realidade social, não é? Então, dito isso, eu quero acreditar que nós, não é, enquanto cristão, consciente do compromisso e da responsabilidade, tenha realmente um papel multiplicador no sentido de impedirmos usarmos a nossa força, o nosso potencial, para tentar, de todas as formas, dizer não a um Congresso inimigo do povo. Eu vou parar por aqui, por conta do tempo. Muito obrigado. Obrigado, muito bem. A gente, nesse nosso tempo que a gente está estimulando as falas, quero fazer um registro já que a próxima... O IFPE também está presente aqui, diversas pastoral da criança, enfim, SEDAP já tinha mencionado, enquanto ASA, a gente fica muito feliz. E também, assim, claro que não houve nenhuma fala, nenhum pedido nesse sentido, mas também registrar aqui a presença de Paulo Rubem. Ele está na caravana. Eu espero que as escutas, Paulo, possa te ajudar também nessa caminhada. Em nenhum momento você se inscreveu, fez fala ou dialogou com ninguém da coordenação conosco nesse sentido, mas Paulo também é pré-candidato, né, a senador por Pernambuco, e aí a gente espera que isso que nós estamos pautando aqui, que nós estamos colocando nessa caravana como nossos gritos, nossos desafios, possa permear a tua pauta, a tua plataforma também, aquilo que a gente... Se está conosco é porque já comungam, né, desse campo. Então, que essas experiências, essa partilha que tu está escutando aqui, que nós estamos fazendo juntos, que possa ser também absorvida. É isso, obrigado. Jaqueline. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Jaqueline Torres e estou no momento como coordenadora da União Brasileira de Mulheres no município de Pesqueira e também faço parte da coordenação estadual da UBM, que acompanha essa região do Agreste. E Itamar pediu assim, né, para a gente trazer assim, essa fala e falar muito aqui dessa nossa região. E a gente não tem como falar de Pesqueira, que está inclusa nesse macro maior que é o Brasil, e nós não podemos deixar de evidenciar a importância que tem esse momento que nós fizemos essa convocatória para ter mais pessoas aqui e que devido ao horário também dificultou a presença de muitas pessoas que queriam estar. E quando eu entrei aqui, a gente sempre vê nos momentos dos nossos encontros esse centro, né? Sempre o circular a presença de todo mundo e sempre no centro as bandeiras, as blusas, essa simbologia. E aí eu fico verificando as histórias todas que contém cada bandeira, que contém cada representação que está aqui no centro dessa sala. Tudo isso que está aqui foi construído em cima de muita luta, de sangue, de perseguições
E nós, embora estejamos atualmente no nosso país com um governo democrático, com um governo popular, nós sabemos que a cada instante a nossa democracia sofre uma ameaça extrema. Nós tivemos recentemente a eleição da Colômbia e do Peru, e nós tivemos eleito no Peru a filha de Fujimori, um dos torturadores, né, um ditador, alguém que foi bárbaro. E a gente achava assim, não é possível que se vá reeleger, né, porque ela já foi presidenta do Peru. E isso aconteceu, porque nós estamos num momento de tensão. Essa nossa democracia, ela corre risco, porque há já ameaças de ter intervenção no Brasil com a reeleição do nosso atual presidente. Então, um momento como esse é um momento de profunda, sabe, de reflexão e de nós nos percebermos como esse elemento central e a importância que nós temos na luta. Cada um de nós que está aqui, a luta ainda agora se falava aqui, né, nós como cristãos, mas também é convocado para essa luta aquele que não é cristão, aquele que não está aliado. Nós precisamos ampliar essa luta. Quando foi colocado aqui no início, quando há um ataque em relação a Dom Limacedo, não é só a Dom Limacedo, é a democracia, é a igreja, é ao povo que caminha na luta pelo povo, na luta pela liberdade. Então, se a gente não garante a democracia, a gente não garante a vida das mulheres, nós não garantimos a vida do povo indígena, do povo quilombola, do povo LGBTQIAP+, nós não garantimos a vida do trabalhador. Por isso que é tão importante. E aí eu lembro de uma entrevista de Paulo Freire, e que ele, muito emocionado, ele dizia assim: eu espero ver nesse Brasil grandes caminhadas, caminhadas da juventude, caminhadas das mulheres, dos indígenas, dos negros. E essa caravana, ela tem esse contexto de caminhada. Ela tem esse mesmo contexto de caminhada. É um chamado de luta, é um chamado de solidariedade. E tocando aqui numa fala que Guila colocou no início, em relação à questão da coletividade, desse conjunto que é necessário que a gente represente, que a gente mantenha esse elo de Pesqueira, que está aqui, a Diocese de Pesqueira, a Diocese de Floresta, as dioceses, a Arquidiocese de Recife e Olinda, mas cada uma dessa igreja como um todo, os movimentos sociais, os artistas, os intelectuais. Nós estamos aqui com representação assim da APLA, que é a Academia Pesqueirense de Letras e Artes. Então, é preciso, gente, que nós percebamos de forma sensível o momento que nós estamos vivendo, o momento histórico que nós estamos vivendo. E é preciso que a gente garanta permitir que nas eleições de outubro nós tenhamos a vida do povo brasileiro garantida nessa eleição, no processo político. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite e dizer que nós precisamos fazer desdobramento do que foi discutido, do que foi escutado aqui, do que foi debatido e daquilo que nós estamos vivenciando. Nós precisamos fazer isso quando a gente retornar para os nossos territórios. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Laiane, eu sou recém-moradora aqui de Pesqueira, estou chegando, fui muito bem acolhida aqui na cidade. Trabalho há 3 anos como professora do IFPE e estou muito surpresa com esse movimento. Esse convite chegou à nossa diretoria, nós mandamos saudações de professora Fabiana Júlia e fico muito feliz, porque lá a gente está lá na BR, no comecinho, fazendo o nosso trabalho de educação, de formação, de educação para a cidadania, né, e de luta por uma sociedade melhor. E poder estar aqui com vocês hoje aqueceu meu coração, né, por estar vendo um movimento tão bonito, tão organizado, tão diverso, tão inclusivo, né, acontecendo. E a gente vê que
Nós não estamos sozinhos e queremos manifestar apoio a esse movimento, a essa caravana, a Dom Lima Macedo e em defesa da democracia. Que pauta bonita, que coisa forte, né? Essa decoração aqui, ela é muito inspiradora e mesmo com programações, a gente não quer ir embora porque a gente fica aqui com vontade de fortalecer a luta, de fazer volume, né? De colocar nossa força, nossa fala e de dizer, pessoal, que o IFPE está às portas, está à disposição da sociedade. É uma instituição pública, é nossa, é de vocês, para a gente trabalhar em conjunto, tanto para a formação dos nossos estudantes aqui de Pesqueira e quanto das cidades ao redor. Contem com a gente sempre. Vou compartilhar aqui com meu colega, se quiser. 15 segundos. Tá. Não, sou Carlos Eduardo também, estou aqui representando Fabiana Júlia também, nossa diretora-geral do campus. Venho aqui como professor também, como diretor de extensão, que é a área do IFPE que trabalha exatamente com as pessoas que estão fora do Instituto. Então a gente é um caso de educação, mas que pensa não somente dentro, mas que pensa fora também. Quer levar a educação para fora e trazer pessoas de fora para dentro. Então o nosso objetivo é esse também, contribuir com a educação do município e da região. Tá? Então, só venho aqui para fortalecer, engrossar esse caldo, né, e dizer que estamos juntos também nessa batalha, tá bom? Obrigado a todos e todas. Pode ser daqui, né? Mas vou ficar de costas. Não. Eu gosto de falar olhando. Boa tarde. Me chamo Silene, né? Sou filha, sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou mulher. Hoje, né, sou a vice-prefeita da nossa cidade Pesqueira, mas também estou como secretária executiva da mulher. Recebi mais outra missão. E falar desse momento hoje é difícil depois de tantos que passaram por aqui, né? E fizeram suas falas, né? Belíssimas. E que a gente se vê diante das falas que cada um deixou aqui seu recado. Mas bem, quando eu recebo essa missão, né, de fazer parte de um grupo político no nosso município, eu também sou agricultora familiar, já estava esquecendo de falar para vocês, e, né, venho do movimento social. Já fui também presidente de associação, ainda faço parte na minha comunidade, né? Já fui também presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Pesqueira, e sou do partido do nosso presidente Lula. Então, quando eu recebo essa missão, diante, né, de uma cidade que a gente vinha há tantos anos, uma cidade que sofria anos e anos nas mãos daqueles que ocupavam essa cadeira, mas que não tinham compromisso com o povo. Daqueles que, para eles, tanto fazia como tanto fez. O que importava era eles ocupar aquele espaço ali, né, e mandar do jeito que eles quisessem, fazer e desfazer. Então, hoje, se encontrar em um espaço desse não foi fácil para mim, né, como mulher, mas eu acho que a maioria aqui, né, que está aqui sabe muito bem como foi essa luta, porque o prefeito da nossa cidade é um cacique, então aumentava mais ainda, e quando ele faz esse convite para que uma mulher que venha da zona rural juntar com ele. Então, não foi fácil para vocês imaginar mais ou menos como o quanto a gente enfrentou e o quanto a gente enfrenta todos os dias. Aqui tem um companheiro, Gleibson, né? Tem um companheiro aqui, Guilherme, que também é chucuru, hoje ocupa essa cadeira, ele sabe muito bem o quanto é difícil, né, para a gente que vem do movimento social, a gente que sabe realmente a realidade do povo brasileiro, a realidade daqueles que tanto precisa, porque a gente passa na pele, né? Então, a gente só sabe onde o calçado aperta quem calça ele. Então, quando a gente vem com um formato totalmente diferente, a gente acaba, né,
batendo de frente com aqueles que se acham que são imponentes, né? Que nada alcança eles, né? Então foi difícil e a cada dia que passa, né, a gente continua nessa luta. E a gente se encontrar nesse momento aqui é um momento de despertar, né, para algo que acaba, às vezes, muitas vezes, no nosso dia a dia, adormecendo. Até porque nós não fomos preparados, né, para enfrentar os desafios que vêm da vida. Não fomos preparados em uma escola, porque eu já cheguei aqui, eu senti a falta de alguns jovens, que a gente vê que os jovens hoje estão muito dispersos, né? É muito no celular, é acreditando no que vem ali naquelas bodinhas, né? Eu digo isso porque meu filho começou com uma história lá, não sei o quê, se serve. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Que eu nem sei até hoje. Né? Mas a gente percebe o quanto de pessoas que estão aqui hoje, né? A gente vê de sociedade, de pessoas que estão com esse compromisso, né? De retomar, né, o nosso lugar, porque a gente sabe que esse lugar aqui não foi feito e não quer que esse lugar aqui permaneça sendo construído, né, por essas pessoas, por essas lideranças, por esse grupo que acaba sendo forte, porque eu sozinha eu não consigo nada, né? Mas quando a gente começa a reunir a Carta Diocesana, quando a gente começa a reunir a prefeitura, a gente consegue trazer o pessoal do movimento social, então a gente percebe e começa a construir em conjunto. Porque nada vai para frente se for só. Ou quem tenta caminhar sozinho. Não é fácil, né? E nunca vai ser fácil para a gente. Mas quando a gente se junta realmente, a gente trilha um caminho, que a gente sabe que é aquilo ali que a gente quer para a nossa vida, então quando a gente nos dá as mãos fica mais fácil. E a gente precisa começar a levar os nossos pensamentos, a nossa ideologia, o que a gente está fazendo aqui hoje, para além disso aqui. Né? Para além daqueles que não sabem realmente o que é a democracia. Porque hoje a gente vê muito fácil o jovem, pela internet, né, começa a acreditar no que se coloca ali. Né? Porque eu acho que o tema, quando fala que a gente realmente é trabalhador, principalmente aquele que sabe o que é, né? Acordar todo dia de manhã, né? Você chegar em casa, você não ter tempo para a sua família, você abre mão de tantas coisas. Então você acaba percebendo o quanto é tirado, né, dos nossos direitos. Porque nós temos direitos também, mas também temos deveres. Então acaba a gente nos juntando para decidir algo que é em comum. Quando se fala na escala 6:1, quando eu acabo vendo algumas reportagens, algumas coisas, e eu percebo que a população hoje em dia, ela se influencia muito rápido, né, pelo que se dizem. Ah, porque vai quebrar a fábrica tal, porque não sei o quê, pensa-se muito em quem está ali, e não quem está ali na base, quem faz crescer. Porque essa cidade, eu vou dar um exemplo da nossa cidade, né? Porque nem todos são daqui de Pesqueira. Mas a nossa cidade, ela começa a crescer, ela começa a mostrar que sonhos podem ser realizados. Quando pessoas que têm compromisso com uma sociedade realmente sentam em um lugar e decidem que a prioridade é o povo, a prioridade é aqueles que mais precisam. Que as políticas públicas, hoje em dia, ela tem que chegar realmente para aqueles que necessitam. E é dessa forma que a gente tenta trabalhar em conjunto para que, sim, a gente possa, né, enfrentar os desafios que vêm pela frente. Mas eu falo muito, e Itamar sabe muito bem. Mas eu vou terminar aqui falando para vocês. Fé, democracia e esperança. Que isso nunca morra em nossos corações. Meu muito obrigado. Obrigado, Silene. Opa. Escrita. Ok. Eu acho que tem um microfone aí, Daniel. Tem aqui do ladinho. Do ladinho da senhora.
Não. Só queria, na fala agora da senhora, a gente poder encerrar também as nossas inscrições, considerando o trajeto que vai ser feito. A gente ainda tem um cafezinho. Tem eu não sei se tem um munguzá, não, né? O bispo prometeu, não foi? Deixa eu ver se ele está por aqui também. O bispo vai poder... Já acionou lá? Ok, obrigado. Então, cadê a fala? Aqui. Opa, a senhora já chegou bem para pertinho, já veio perto do professor. Agora, nessa fala, a gente encerra mais alguma, porventura a gente limita para a gente poder concluir. Por favor. Eu sou irmã Graça, missionária de Jesus Crucificado, moro em Brasília Teimosa, Recife, né? Mas eu estou aqui... Eu pedi a fala porque esse dia está sendo muito rico, principalmente esse momento de tanta partilha. Só atrapalhando a senhora, inclusive, Severino, o Raminho disse, olha, não esqueça da irmã, não. Eu disse, não esqueci, não. Esse dia de tanta alegria, de tanta partilha, tanta riqueza. E então eu queria agradecer, queria até que Dom José Luiz estivesse aqui no momento, mas ele não está, né? Mas eu queria agradecer em nome de todos da caravana. Não sou eu, mas em nome de todos da caravana, não só das pessoas que estão aqui presentes, mas de cada um de nós carrega uma multidão. Cada movimento, todas essas pessoas, que não dá para ler o nome de todo mundo, porque carregam uma multidão. E então, junto a esse povo, gente, nós temos uma força muito grande para a gente transformar a nossa sociedade. Tudo isso que foi dito aqui, colocado em prática, somos capazes de transformar o Brasil. Começando pela alerta de Dom José Luiz, como ele falava no poder, deu para perceber o poder que nós temos, o poder do voto, o poder da escolha, o poder da gente fazer realmente acontecer. E então, em nome de todos, mais uma vez, de todos nós, desde o início que começamos a pensar nessa caravana, a gente pensou nesse momento que estava aqui, no momento que a gente vai se encontrar lá em Afogado da Ingazeira, não só por causa de Dom Limacedo, mas também por causa de toda a igreja, de todas as pessoas que são ameaçadas. Lembrando aqui, eu me lembrei também quantas e quantas vezes o pessoal do MST também são ameaçados e perseguidos. E nós também nas nossas instituições. Então, o que cabe a nós como cristãos, como filhos de Deus? Dar as mãos, gente. Nós estamos em um país ameaçado. Tão bonito é o nosso país. Tão bonito é o Brasil. E nós, ou juntos, levanta o Brasil, ou a gente vai afundar de vez. E nós não queremos isso. Com certeza, a gente quer, junto com a igreja, junto com os movimentos, junto também com a política, não partidária, mas a política geral, que é aquela que ama o seu povo, aquela que quer o bem do seu povo. Nós temos o poder nas mãos para transformar esse país. Depende de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez. E a gente fica muito feliz com seu agradecimento. O senhor fala, irmã, eu não vi ninguém se inscrevendo. Irmã Heloísa, certo. Disseram que é rápido, eu vou passar para a irmã Heloísa, depois eu passo para a senhora. Deixa eu passar aqui. O bispo também está chegando para a bênção e para a gente poder fazer a nossa foto oficial. A primeira fala, eu quero agradecer ao povo nordestino. Eu sou do Rio de Janeiro, uma realidade muito diferente de vocês. E o que eu quero falar aqui? A democracia diz que é o direito para todos. Só que a diferença de Sudeste e Nordeste é muito grande. Vocês não têm direito de ir e vir, porque vocês não têm condução a hora que vocês querem. Nós, no Rio, eu passei pelo Rio, pelo Espírito Santo,
A hora que a gente quiser sair, a gente tem um ônibus para sair. Vocês não. Se não tiver uma moto, uma condução própria, vocês não saem. É diferente o Brasil. Então, muito obrigado pela força de vocês, que sustenta a democracia desse país. A gente sabe que o nosso país está sendo roubado e roubado e roubado e roubado, e ainda querem roubar mais, trazendo novamente a pessoa que a gente não precisa falar. É nosso irmão, a gente tem que rezar. Mas que o Senhor sustente a força de vocês. Na seca, na fome, momentos críticos que vocês têm, vocês sustentam o Sudeste. E muitas vezes a gente não tem esse olhar de amor pelo Nordeste, pelo povo nordestino, por cada estado que sustenta a nossa nação. Muito obrigada. Mas, para quem tem quase 2 anos aqui, não cheguei a 2 anos, vou fazer o mês que vem, como membro e coordenadora da Pastoral da Criança Diocesana, as nossas crianças não têm espaço na nossa sociedade. Não tem uma praça para brincar. Muitas vezes, agora estou ouvindo, as crianças têm que sair do sítio para outro sítio porque aquela escola fechou. Então, nossas crianças também estão perdendo seus espaços. Sem contar violência, sem contar N coisas que as nossas crianças sofrem. E aí vem a família, e vem a mulher, e vai crescendo um abandono muito grande. Se a gente não colocar a nossa mão, o nosso pé, o nosso corpo em ação, em movimento, a nosso Brasil, como disse, vai afundar. Então depende de nós. É a força humana, cristã, que vai fazer esse Brasil ir para frente. A gente não é pobre. A gente é um Brasil muito rico, não só de diversidades políticas, nem diversidade ambientais, mas humana. O povo brasileiro é forte, tem força. Então vamos em frente. Não abandone essa luta. Obrigado. Obrigado, irmã. Eu sou indisciplinado, eu vi ainda 2 inscrições extras sendo feitas e para a gente poder atender, acho que queria garantir isso. Acho que a mãe do Enzo e a senhora, vou deixar a senhora para encerrar já com a chegada do bispo. E Luédia, pode ser? Deixa eu ajudar aqui. Importante, um aviso paroquial. Quem não assinou a lista lá na entrada, não ganhou camisa. E se ganhou, está devendo assinatura. Então precisa assinar a listinha lá. Quem errou, quem faltou assinar, tem umas jovens ali para assinar essa lista, por gentileza, tá? E quem não ganhou camisa não vai ganhar também não, viu, gente? Sinto muito. A lista tá ali. Mas, aí já cochicharam aqui, disse, vamos explicar o porquê. Porque também está sendo pensada para o público que está também lá em Afogados da Engazeira, tá? A gente não tinha mensurado isso aqui, então a caravana preparou para também o pessoal lá de Afogados. Por favor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jéssica, sou mãe do Enzo, Gabriel. E para mim esse espaço hoje foi se sentir acolhida, né? Como mãe de uma criança autista, nós sabemos que os espaços estão começando a caminhar. Estamos começando a ser ouvidos. Apesar dessa jornada, ela não ser de ontem nem de antes de ontem, ela tem um caminho aí, né? Quero agradecer primeiramente à Associação Pode, né, por nos ter chamado a estar aqui presente nesse espaço de escuta e diálogo. Nosso presidente aí, Nipson. Fui acompanhada por Simone, né? Minha gratidão a vocês e todos vocês que estão aqui nessa luta. Luta essa que é de voz. Luta essa que, quando eu estava lendo aqui, esperança. E é uma coisa que nós, mães atípicas, temos: esperança no amanhã.
Esperança em políticas públicas que funcionem para os nossos filhos. Um espaço acolhedor, inclusivo e que realmente não funcione apenas nos papéis. Porque direito, nos papéis nós temos muitos. Mas para alcançá-los, essas pernas, essa voz, ela precisa gritar e andar muito. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento pelo esse espaço de escuta, esse espaço de compreensão. Vocês não sabem a emoção que eu senti quando eu vi o meu filho aqui lendo. Vocês não sabem. Sabe por quê? Aos 5 anos e meio, meu filho ele era não vocal, né? Como chamam, não verbal. Então, vem o Gabriel aos 10 anos, lendo, conversando pelos cotovelos com a mãe. É de suma importância, é de uma grandeza valiosa, muito grande, né? E a Associação POD esteve conosco em todo o processo, nessa trajetória. E estar aqui é enriquecedor, que nós possamos continuar essa luta de voz, de democracia, e que esses espaços cada vez mais se abram a não estar só eu, mãe, gritando por Enzo, mas que muitos Enzos estejam presentes. Obrigada. Muito bem, obrigado. Obrigado, me representa. Luédia, e aí a gente encerra com a fala da senhora. Dom José está chegando para a gente fazer a foto, tomar café e ir embora, que Dom Lima Macedo já passou mensagem dizendo que se chegar depois das 6, as portas vão estar fechadas em Afogados. Boa tarde a todas e a todos. Sou Luédia, moro na zona rural de Pesqueira, sou uma mulher do campo, nasci e me criei, viu, no campo. Uma vila, uma comunidade pequena, Salobro, com aproximadamente 1.000 habitantes. E precisei estudar, então precisei sair de lá para estudar. Mas assim que pude, retornei à minha comunidade e lá, durante 35 anos, fui professora. E durante essa trajetória de professora, né, tem alguns colegas aqui testemunham, ali como Célio Silva, por exemplo, a gente lutou muito por uma educação contextualizada. Uma educação onde nossas crianças, né, nossos jovens pudessem aprender a vida, o território que eles pisavam, a terra que eles pisavam, a vida que eles tinham. Então, a gente lutou muito por essa educação contextualizada. Infelizmente, ela não acontece, né? É uma luta diária, é uma luta cotidiana, né? Me aposentei e não consegui que realmente a educação do campo fosse uma educação contextualizada. Vi retrocessos, vi fechar escolas do campo, vi aquela escolinha que tinha lá 10 alunos ser fechada, porque o município dizia que era uma escola que dava despesa, era uma escola cara, porque simplesmente tinha uma professora e uma pessoa para limpar a escola. Então, preferiram fechar a escola e levar as crianças para a zona urbana, colocar elas dentro do ônibus escolar, sem acesso, porque estrada nós não temos. Eu moro a 36 quilômetros e ainda pego 12 quilômetros de estrada de chão. Se for aqui por outro município, mas se eu cruzar o meu município, são 36 quilômetros de estrada de chão. Então, não temos acesso e, mesmo assim, as crianças são tiradas da zona rural e são colocadas na zona urbana. Então, isso não é educação contextualizada, não é? Isso não é ensinar a criança que a vida no campo ela é importante e ela deve ser valorizada. Nesse contexto também, como mulher, né, do campo, fui professora durante 35 anos, hoje cuido de uma fazenda. Hoje crio animais, também planto e também trabalho com turismo rural. E aí a gente sente também a necessidade da valorização dessa mulher. Essa mulher que é tão invisibilizada. A mulher agricultora, a mulher do campo, ela não é vista. Ela é a primeira que acorda, a última que vai dormir, mas ela não trabalha. Ela não tem um emprego, ela não trabalha, né? Ela não bota dinheiro no bolso. Então, por conta dessa invisibilidade também, existe uma luta na comunidade, a qual representa a associação lá de agricultores, onde a gente tem já alguns trabalhos que caminham.
junto com políticas públicas que a gente vê também que estão chegando para a valorização da mulher. Nós temos fundo rotativo, pequenininho, mas são R$500 que a gente empresta às mulheres para que elas empreendam, elas investam no que elas quiserem, em criação, em vendas, em pequeno comércio, em alguma coisa. Nós temos também um grupo de mulheres que trabalham produzindo bolos e biscoitos para vender ao PENAI, ao PA. Nós temos também agora os quintais produtivos, onde estamos contemplando 11 mulheres com galinheiros para criação de galinha. Então, são esses pequenos trabalhos que a gente vem trazendo para a comunidade para fortalecer a mulher agricultora, a mulher do campo. Mas, além da luta, além da minha indignação hoje com o fechamento dessas escolas rurais, também eu sou indignada com outro tipo de política pública que hoje reina no país. São as emendas parlamentares. E uma delas são aqueles maquinários que estão na Codevasp. Está lá lotado de maquinário, está lá lotado de máquina, lotado de trator, de roçadeira, de tantos equipamentos lá. E para poder chegar na mão da mulher e do homem do campo, tem que passar por um deputado. Isso está errado. Ao meu ver, na minha lógica, isso está errado. A gente ficar devendo favor a deputado por um direito que a gente tem, de um trabalho melhor. A gente não precisa da enxada, a gente não precisa estar sofrendo tanto ali com a enxada se a gente tem maquinário para trabalhar. Mas esse maquinário está lá, né? Então, isso é uma indignação minha. Então, como a gente está falando aqui de democracia, não existe democracia num país que ainda tem esse tipo de visão. Então, também sou uma mulher que joga bola, viu, minha gente? Não podia deixar de fazer essa propaganda. Faço parte de um time chamado Leões da Serra. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. E quem concordar comigo, leva essa luta e leva esse grito meu para os 4 cantos. Obrigado. Valeu, Edson. Obrigado. Obrigado. Dom José já está ali na porta, a gente vai fazer uma última saudação dele também, dizendo que fora o bispo, só a senhora teve direito praticamente a 2 falas, porque a senhora falou cedo e vai falar de novo. Cuidado dos 2 minutos, só é 2 minutos, porque o bispo já está, senão a senhora não vai entrar em afogado na engazeira mais tarde. Eu entro. Gente, eu sou crítica e autocrítica. Eu vou falar com toda a oportunidade que Lula me deu. E Dom Helder, que eu sou nascida em Olinda, e dizer que as falas aqui se confundem. Falar, quando as mulheres estão empregadas, cá no seu cargo, é muito bom, mas falar das mulheres negras, falar das mulheres da roça, como a gente tem uma Rosa Amorim, falar do LGBT, falar de negro, não é fácil, minha gente. Eu acho que a melhor coisa do mundo é quando a gente sair daqui, é botar mais mulheres do sertão, sertanejo, enfrentando ela chama adocrata. Às vezes a gente dá um testemunho, mas a pessoa nunca apanhou. Às vezes a pessoa deu um testemunho e nunca passou fome. Mas quando é uma mulher que apanhou, a mulher negra, que passa no mercado, passa eu e ela, aí quem vai presa é ela. Gente, a violência começa dentro de casa. Quando eu não começo a trabalhar, e quando eu começo a trabalhar, eu quero ser melhor do que meus filhos, do que meus vizinhos, do que ser tudo. Lula, ele sofreu. Ele saiu daqui com a mãe dele, com 9 dedos. A gente tem que pensar o que a gente passou com o outro. Eu não falo o nome do outro. Eu não consigo, porque eu sei que foi muito... Foi osso. Gente, a violência da mulher... Eu me tornei violência da mulher no dia 1 de setembro. Eu vou fazer 20 anos. No dia 7 foi a lei. No dia 1, eu já tinha no meu corpo, tesourada, tem a Quinete, que é do Fórum das Mulheres, tem Vilma, tem Eli, tem a Imaçonita, né? E dizer, gente, eu converso isso aqui, porque se eu não falar isso aqui, eu sou covarde comigo mesmo. Todo mundo aqui não sabe o que é, às vezes, você ter que apanhar para não ver seu filho apanhar por você. Falar coisa muito bonita, que é muito bom. Mas hoje, quando a gente sai daqui, eu perguntei à doutora, que estava aqui do lado, Pesqueira, tem muita coisa? Tem. E a gente tem uma prefeita que também é secretária de Pesqueira. Olinda não é diferente.
O Brasil também não é diferente. Os Estados Unidos não é diferente. O que é diferente é que agora nós temos que fechar com Lula. Não é pensar, não, porque minha amiga conhece o outro lado e trabalha para ela, não. Nós temos que fechar aqui. Tudo vermelho. É Lula, é senador, é deputado federal, estadual, e a gente vai ser treta, porque Lula é um homem. Ele foi preso, ele não teve direito de ver seu irmão, ele não teve direito só de ver o neto e voltar para casa e perder a esposa. Lula representa o estado de Pernambuco, e Pernambuco foi quem elegeu Lula. Agora a gente quer olhar para a ponta, estudar no governo. Eu fui cargo, já fui tudo. Hoje eu estou deficiente da minha perna, tive que voltar para o Recife, porque eu sou do estado, mas é muita hipocrisia. Essa caminhada daqui, viu, doutor, eu vou falar, é justiça e fé. Se vocês não tiverem isso em vocês que estão saindo daqui, para a sua base, é melhor voltar para casa, porque aqui é lugar de mulher de luta, mulher guerreira, que é para eu tenho tesoura, eu tenho corta-peito, eu tenho tudo, mas estou aqui. Então as mulheres querem, está aí um senador que está querendo vir, eu conheço esse senador que vai vir, foi deputado federal, trabalha no artesanato, é um homem de peso, mas quando está numa política suja que ele sabe que existe dentro do nosso estado, não pelo partido PT, que eu sou PT doente, é porque o próprio amigo, não, mas minha mulher trabalha para Raquel, pois ela não, você não vai deixar ela votar em Raquel não, porque o Brasil precisa de Lula, se a gente perder, viu? Ô bispo, venha-se embora, meu bispo, dá a benção, bispo, venha-se embora, dá a benção. E lhe digo, ó, tem um bispo, epa, tem um bispo desse, bata palma. Olha, quem tem um bispo desse, eu sou de Dom Elde, olha bispo, eu ganhei meu aniversário, eu faço aniversário no dia 20, e ganhei, o grito vai estar na minha casa dia 10, que é o aniversário da minha irmã, e dizer, gente, por favor, não fala que vocês não podem cumprir ao seu estado, nem no seu Brasil, nem sua prefeitura, vai para a ponta, porque quem sofre é as mulheres, e o homem sai, ele não tem vida com a mulher, ela trabalha e cuida em casa. Bora usar as palavras mais certas. Cuidado das mulheres que estão na puta e eleger só o PT. Obrigado mesmo, viu? Diga ao povo que avance! Diga ao povo que avance! Diga ao povo que avance! Mas temos que avançar, ir para frente, porque quem anda para trás é caranguejo, né? A gente vai para frente, para a missão, a caravana continua. Parece que tem uma foto e é para também dar uma bênção. E dizem ainda que tem um café com bolo. Um café com bolo. Eu não vou perguntar a idade. Mas eu quero ver um homem e uma mulher, os mais idosos que estão aqui, os mais idosos. Hã? Pode ser, venha cá. Uma mulher já tem. Venha também, venha, não tem problema. Agora eu quero um homem. Vem um homem aqui também. Venha cá. Me pediram para dar uma bênção, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou cantar um cantozinho que a vida religiosa sabe, que é de bênção, e depois de eu cantar este refrão, quando terminar, né, eu vou contar 1, 2, 3, e vocês vão estender a mão aqui para trás e vão para frente e vão dizer a bênção pai e mãe. Porque cada um de vocês, gente, são pai e mãe no caminho da vida. Pai e mãe com a sua família, mas você é pai e mãe na sua comunidade quando luta pelos direitos. É pai e mãe quando ajuda as pessoas a não perder a esperança, a caminhar firme com os pés no chão. Então, que a bênção, né, de todos os pais e todas as mães, dos nossos movimentos, das lutas,
aqueles que já estão no céu, que possam nos abençoar nesta caravana, tá certo? Vamos ficar em pé então. E logo depois a fotografia, porque eu estou numa outra reunião, eu disse, o tema é esse, vou ali e volto já. A bênção de Deus, de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de Deus, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. Amém. Agora, a bênção pai e mãe. 1, 2, 3. A bênção papainho e mainha. Viu? 1, 2, 3. A bênção pai e mãe. Deus vos abençoe. Amém. Beleza. Para a foto, aí os fotógrafos têm que ajudar, porque é muito Isso, vamos organizar aqui para foto. A gente quer agradecer a todos vocês que participam conosco dessa caravana, as Cáritas Diocesanas, a Arquidiocesana de Olinda e Recife, de Garanhuns, a Cáritas Diocesana de Floresta, de Pesqueira, toda a equipe da Cáritas Diocesana de Pesqueira que contribuiu para esse momento. Todas as pastorais, quem atenderam o nosso convite. Muito obrigado.